pedi para o Marcinello que estivesse ministrando a palavra aqui hoje à noite. Vamos orar e vamos abençoá-lo, para que o Senhor o use, não para falar aquilo que nós queremos ouvir, mas para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Glória a Deus. Eu estava um dia aqui na igreja gravando com o pastor, quando ele marcou, quando ele combinou também, né? Não, foi da outra vez, dessa vez foi a Vânia quem combinou com ele. E até então eu não fico preocupado com o que eu vou pregar. Eu não fico preocupado com a mensagem, porque a mensagem não é minha, né? Então eu fico esperando Deus ministrar, porque a última coisa que eu quero é quando eu pegar um microfone é falar daquilo que eu tenho vontade. Então eu fiquei esperando, e aí já estava chegando o dia e nada de... E aí aconteceu que eu fui viajar com o pastor, ele me deu uma carona ali até a Unicamp, e dali a gente ia em São Paulo, que ele precisava comprar umas bíblias, e naquela conversa informal dentro do carro, surgiu a mensagem para mim. Pode ser que para ele não faça sentido, mas ali dentro surgiu a mensagem para mim. Porque antes de ministrar para vocês, eu tenho que ser ministrado. A gente só tem autoridade para falar daquilo que a gente está vivendo ou vivenciando. E hoje a primeira coisa que eu queria te perguntar é algo que eu estou vivendo hoje. Tanto é que eu coloquei lá na nossa postagem falando que a gente ia estar aqui. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: quando foi que você questionou a Deus? Porque todo mundo, não adianta querer me enganar, mas todo mundo em algum momento já questionou a Deus. Todo mundo em algum momento já perguntou para Deus: Deus, o que está acontecendo? Não adianta querer me convencer e falar que isso é algo só meu, porque eu sei que isso é humano, e se você é humano, você já fez isso. Quando eu falo para você que eu estou vivendo isso hoje, depois no final eu vou explicar melhor isso, mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 9. No nosso crescimento com a Bíblia, e é por isso que é importante a gente buscar aprender da Bíblia, buscar estar aqui às quartas-feiras, né? Eu tenho feito de um tudo para estar aqui, porque a Bíblia ela vai alimentando a gente, e ela vai fazendo a gente viver etapas, né? Eu já tive a minha etapa de Davi, eu já tive a minha etapa de Jó, e hoje eu estou vivendo a minha fase de Paulo, né? As quartas-feiras estão falando das cartas, então eu estou vivendo minha fase de Paulo. Amém? Então 12, do 7 ao 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Todas as vezes em que a gente vai olhar para a Bíblia e a gente vai começar a entender isso, a vontade de Deus nem sempre vai de acordo com a vontade ou a lógica nossa, a lógica humana. Eu começo a olhar para a Bíblia e quando eu falo que Bíblia é alimento, a gente tem que se alimentar disso todo o tempo, e conforme a gente vai se alimentando, a gente vai tendo no nosso paladar registros desse alimento. E aí você começa a olhar pelo lado humano, racionalizando algumas coisas, você vai confrontar a Bíblia. Porque a Bíblia vai falar de um Noé que fez uma arca quando mal se falava de chuva. A gente vai encontrar ali um Abraão que viu velhice e esterilidade, né, gerar uma nação.
Nós vamos ver Moisés atravessar um mar quando nem existia ponte. A gente vai ver Josué, né? Ver uma muralha sendo demolida e nem dinamite ele usou. Davi viu uma pedra de calibre 38. Samuel viu Deus escolher o menor da casa e honrar toda a família. Ananias viu o perseguidor se tornar servo. E Paulo entendeu que a graça de Deus bastava para ele. Quando a gente olha pelo lado humano, pela lógica humana, a gente vai entender que se a gente for racionalizar os nossos dramas, até a nossa oração, a gente vai deixar de entender a vontade de Deus. Durante algumas vezes na minha vida, eu confesso para vocês que eu vivi esse drama de perguntar para Deus e discutir o tempo todo com o silêncio de Deus. O tempo todo questionar por que estava vivendo, se eu... A meu ver, eu não merecia certas coisas, né? Nem quando elas eram muito boas e nem quando elas eram muito ruins. Já deve ter acontecido com você também. Alguma vez aconteceu um negócio tão bom que você fala, nossa Deus, será que eu merecia tanto? Mas também quando acontece um negócio tão ruim, você fala, Deus, mas tem tanta gente ruim, tem tanto malandro, tem tanto safado por aí, justo eu. O negócio de questionar Deus vai um pouco além do lado humano. A gente começa a querer colocar Deus no mesmo patamar de humanidade nossa e começa a confrontar e a questionar Deus sobre respostas que Ele pode dar. Mas muitas vezes Ele não vai dar. Eu estava acompanhando a mensagem de manhã, eu não consegui vir de manhã, mas eu estava acompanhando a mensagem e o pastor falou algo que me chamou a atenção. Né, que ouviu de um certo pregador, que a gente não está acostumado a lidar com a soberania de Deus justamente pela forma de governo que a gente vive. Quem vive debaixo da monarquia entende o que é reino. Ou seja, é rei, falou, está falado. E aqui não, aqui a gente pode contestar, a gente pode retrucar, a gente pode ir para o Facebook xingar. Tem muita gente que faz isso. Mas contra a palavra do rei a gente não pode. E às vezes a gente fala, né? Tem até aquele pessoal que costuma ir para eventos e fica lá, ei, Jesus é nosso rei. Que rei que nada. Você não entendeu nada do que é reinado quando você questiona a Deus sobre uma ordem dele. E nem sempre ou quase nunca a ordem dele, a vontade dele vai de acordo com a nossa. Se a gente não alinhar a nossa vida à palavra, quase todas as conquistas, aquilo que a gente quer, o que a gente sonha ou projeta para a gente, vai estar de acordo com a vontade dele. Martinelli, mas quando? Quando é que eu questiono a Deus? Eu vou te dar alguns pontos, depois você faz aí, você define o resto. Mas toda vez do luto, a gente questiona a Deus. Toda vez que a gente perde alguém, ainda assim como o pastor deu de exemplo, e a gente perde alguém, ainda que tenha 100 anos, a gente vai questionar, por que Deus levou? Porque na nossa cabeça, ser bonzinho já é motivo para não morrer. Na nossa cabeça, se fulano é bonzinho, ele não merecia morrer. Então a morte é o primeiro ponto que faz a gente questionar a vontade de Deus. Segundo ponto, a doença. Eu posso falar para você que só de paciente são 14 anos. E durante muitos e muitos anos eu questionei a Deus sobre o que eu tinha, por que não outro, por que eu. E levei muitos anos para entender que eu precisava. Eu precisava daquilo para baixar minha crista em alguns pontos, eu precisava daquilo para aprender a ser crente de verdade, eu precisava daquilo para entender o que é dependência. Eu precisava daquilo para entender que eu não era melhor que ninguém. Quando a gente está vivendo também um momento difícil no casamento, outro momento que a gente questiona Deus. A gente questiona Deus porque a gente acha que, mesmo não colocando Ele no relacionamento, o final do relacionamento ou o problema dentro do relacionamento é uma culpa dele. Outra coisa também, quando as perdas acontecem. Perda eu vou falar de modo geral. Roubaram teu carro.
Deus, mas eu precisava dele para ir na tua casa. Eu precisava tanto daquele carro para ir no culto. Você usava para tudo. Poucas vezes você ia no culto com o carro, mas é só te roubar. A primeira coisa que você vai falar para Deus é que você usava para ir na igreja. Os fracassos da nossa vida estão relacionados ao nosso questionamento. Porque toda vez que você dá uma testada, toda vez que você dá uma cabeçada, você nunca vai questionar ou nunca vai procurar os erros. Você sempre vai procurar os culpados. E muitas das vezes, infelizmente, na nossa cabeça, um desses culpados é Deus que desamparou a gente. Outro ponto são as decepções. Quando a gente confia em alguém e a gente se frustra. As decepções com algo que você investiu a tua vida e de repente não deu certo, a gente vai questionar Deus. As traições, as tragédias, os medos, as inseguranças. Ai, morreu, pegaram os cristãos lá no Oriente Médio, cortaram a garganta de 50 crentes lá. Nossa, mas será que Deus não estava lá com eles? Tem 3.000 crianças passando fome lá na África. Ai, será que Deus não olha para essa situação? Em tudo a gente vai achar uma maneira de questionar a Deus e se Ele está ou não está, se Ele está vendo ou não está ouvindo. Eu queria te falar que esse é um grande problema para a gente, isso só vai atrasar a gente. E mesmo com toda a experiência adquirida ao longo desses anos, eu ainda às vezes me pego questionando a Deus. Eu estava com um pastor no carro e eu estava conversando com um pastor que eu tinha acabado de fazer uns exames e tinha dado uns problemas, né? Dar um problema ou outro não é novidade para mim. Vem dando problema faz tempo. Tá que nem Fiat 147. Desde quando saiu da fábrica já tá ruim. O negócio é que cada vez que acontece vai pesando mais. Porque a gente vai envelhecendo. E os problemas vão pesando. E aí num determinado momento eu falei para a Vânia, eu conheço meu corpo e parece que alguma coisa já está errada. Alguma coisa está dando errado. Aí foi dito e feito, eu fiz um exame de imagem, do exame de imagem, um exame de sangue, pronto, está com os 2 rins comprometidos. Pô, eu já tenho fígado transplantado, 2 rins comprometidos, ia ser mais um problema. Mas já tive outros problemas e ainda assim eu fui questionar a Deus e querer saber por que disso. Poxa Deus, eu estou o tempo todo viajando, o tempo todo ministrando, o tempo todo tentando servir o Senhor, o tempo todo, a minha vida, ela mudou, a minha vida, ela serve 24 horas do Senhor e ainda assim esses problemas. Segura a mão um pouquinho, divide com alguém aí. Tem tanta gente à toa. Dá para alguém um pouquinho, uma luta, e aí de repente eu começo a analisar aquilo. E não foi a primeira vez que eu tive isso. Problema nos rins eu já tive nesses 7 anos transplantados, essa é a 3ª vez que eu tenho. E o problema nos rins já eram, né, os quadros de hemodiálise. Hemodiálise eu fiz 6 sessões, é terrível. Eu não recomendo uma sessão de hemodiálise nem para o meu pior inimigo. E aí questionando a Deus, né, problema nos rins, trombose na perna, pancreatite, e nesses anos, e aí eu ali falando com Deus, e Deus me levou um pouco atrás e falou para mim, quando foi que aconteceu? E aí eu comecei, pela primeira vez eu parei para pensar. A minha barriga, desde que eu passei pelos transplantes e tudo, uma semana depois de transplantado, eu dei um espirro e a minha barriga abriu e nunca mais voltou. Os pontos internos abriu tudo. Então essa barriga, ela abriu, ela ficou só ali numa pelinha fininha. E desde então ela foi só aumentando. E para conter isso, para eu conseguir ficar da forma que eu fico,
eu preciso de um colete e uma cinta de lona com as hastes de ferro. E isso me incomoda muito. Me incomoda pelo cheiro, me incomoda pelo calor, me incomoda porque o ar falta, me incomoda para dormir, me incomoda no pegar a minha filha, me incomoda porque eu perco os movimentos, eu não consigo abaixar direito, não consigo levantar direito. E já tinha algum tempo eu estava me programando para fazer uma cirurgia. Só que toda vez que eu me programava e que a cirurgia estava chegando, aparecia um problema novo e eles cancelavam a cirurgia. Eu comecei a me preparar a primeira vez, apareceu problema nos rins, parei, trato os rins. Aí comecei a me preparar uma segunda vez, problema nos rins, para de novo. Aí a terceira vez, trombose, aí parei. Aí outra vez, agora você ficou com trombose, ficou muito tempo parado, né, em repouso, tudo engordou demais, agora não consegue fazer. Parei. Aí volto agora, problema nos rins de novo. No meio disso ainda teve ainda uma pancreatite ainda. E aí Deus falou para mim, eu não quero que você faça. Aí quando você quer muito uma coisa, você parece uma criança mimada, você quer muito uma coisa porque vai ser melhor para você. Eu comecei a conversar com Deus e questionar a Deus, Deus, mas eu preciso. É tão ruim para mim. É tão difícil para mim, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar viajando, eu vou continuar falando. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Só vai melhorar a minha condição física, só vai melhorar a minha respiração, só vai melhorar minhas noites de sono. E o tempo todo o foco da minha conversa e do meu argumento era eu. E Deus foi muito claro, falou para mim assim, eu não preciso que você esteja bem. Você vai fazer, você querendo ou não, você vai fazer. A diferença é que enquanto existe isso, eu te mantenho alinhado com aquilo que eu preciso. Por 3 vezes, assim como Paulo, eu orei. E na terceira vez Deus falou assim, eu não preciso de você com a barriga bonitinha. Não preciso de você dormindo uma noite inteira. Não preciso de você, né, bem. Eu só preciso de você. Até porque toda vez que você não consegue dormir, é lá na cozinha que eu falo com você. Toda vez que você não consegue dormir porque não consegue respirar direito, é a Bíblia que você vai ler. Toda vez que você se sente incomodado, você precisa falar comigo, é lá no quintal rastelando, é lavando a louça, é passando o pano, é lá que eu vou falar com você e isso a tua barriga nunca impediu você de fazer. E aí eu comecei a chorar, porque é muito difícil quando a gente planeja algo e a gente quer algo para a gente, e Deus fala, eu não quero que você tenha algo para você, eu quero algo para o meu reino e não para você. Deus podia muito bem tirar o espinho que fosse da carne de Paulo, mas Deus estava muito mais preocupado com o que ele estava fazendo e não com o que ele estava sentindo. Eu dei essa notícia hoje para minha esposa antes de sair para o culto. A gente estava se arrumando para vir e eu falei para ela, falei assim, eu já tinha falado para o pastor na viagem e eu cheguei para ela e falei assim, ó, Deus falou comigo e eu não vou fazer essa cirurgia. Diferente de mim que fico questionando, ela pegou, olhou para mim e falou para mim assim, eu te amo com essa barriga aí do jeito que está. Não é a tua barriga que vai mudar o que eu sinto. E se a barriga vai continuar, nós vamos procurar um jeito de melhorar a condição. Vamos procurar uma cinta mais leve, vamos procurar um jeito melhor. Mas o que eu sinto por você não vai mudar. Quando ela falou isso para mim, eu me quebrei por dentro, porque eu falei, Deus, eu estava tão preocupado. Eu estava tão preocupado porque era uma cirurgia que eu e ela planejava. Você sabe o que é
você pensar que aquilo vai melhorar tanto a tua vida que você vai poder viajar com tranquilidade. Você vai poder fazer coisas que um casal comum faz. Então 50% da minha preocupação era quando ela ouvisse, ela pegar e falar para mim assim, mas Deus falou isso mesmo para você? Porque uma coisa ela sabe, medo de cirurgia, de agulha, de bisturi eu não tenho mais. Não tem nem jeito. Eu estava contando uns exames para o pastor ficou escandalizado. Aí eu parei de contar, porque a Bíblia fala, se você escandaliza o teu irmão, dá problema, né? Eu comecei a contar, ele começou a ficar escandalizado, eu parei. Ele já está com medo do Novembro Azul. Eu contei uns exames que eu fiz e ele ficou preocupado. Mas eu comecei a olhar quantas vezes eu questionei a Deus na minha vida, quantas vezes na minha caminhada eu falei com Deus, naquele tom, naquela oração, em que eu perguntava para Deus, Deus, mas por que isso? E eu tenho certeza que você em algum momento fez isso. A Rose fez isso. Agora eu vou rasgar o verbo, vou contar, já que eu já contei de mim, eu vou contar de todo mundo. A Rose fez isso. Quando ela abriu mão de um relacionamento, porque o relacionamento dela confrontava aquilo que ela tinha como chamado. Ela fez isso quando ela perdeu a tia dela. Uma tia que era referência para a vida dela. E ela orou para a tia dela ser curada. E a tia dela não foi curada, a tia dela faleceu. O Rodolfo fez isso ontem. Vou dedar todo mundo agora. O Rodolfo fez isso ontem. A gente conversando, porque ele estava preocupado e tudo. E ele vivendo aquele drama, aquele questionamento, mas Deus, será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Será que o Senhor vai? E aí eu fui além, o pastor falou que a gente entender a vontade de Deus é sentar sem saber se tem cadeira. Eu vou um pouquinho além, é pisar sem saber se tem chão. Você já sonhou, você já teve aquele sonho que você está caindo? Todo mundo já teve esse sonho. Você está correndo que um pouco some tudo e você começa a cair. Aí você dá aquele tranco na cama. A sensação de pisar e não achar o chão é terrível. Imagina que a fé é exatamente isso. Pisar sem saber se existe chão. O Juscelio fez isso um dia, a gente estava conversando em casa e ele falou que o único motivo dele estar em Pouso Alegre, porque não sei se vocês viram a cara dele, ele não é daqui, ele é lá da Bahia. Gostou de batucar, você pode ver que não é mineiro. E aí ele falou assim, a única coisa, Martinelli, que me sustenta, que me segura aqui, é aquilo que eu acredito que Deus tem para mim aqui. Mas já era para mim estar com os meus pais lá na Bahia faz muito tempo. E aí eu peguei e falei para ele assim, e por que você não foi? Porque eu ainda estou na dúvida ainda se isso vai acontecer, não vai. Eu falei, então tenha certeza que vai acontecer, ué. O Lucas eu ainda não sei, porque ele é meio devagar, né? No falar. Daqui uns 3 meses ele conta alguma coisa. Vai acontecer dele falar. O carioca ele tem tanta fé que vai dar certo, que ele sai lá do Rio de Janeiro, cruza a linha vermelha, 11 horas da noite, para chegar aqui, ficar esses dias aqui dormindo num tapete rosa da minha filha, né? Abraçado no ursinho, eu tenho foto, depois eu vou postar para vocês verem. E aí ele volta hoje à noite ainda, ele veio aqui só para tocar, daqui um pouco ele vai estar pegando o ônibus, vai cruzar a linha vermelha de novo de madrugada, para ir trabalhar amanhã cedo. Ele gasta para vir ministrar. E aí um dia eu perguntei para ele, tem tanta banda lá, tem tanta coisa boa para lá, por que aqui? Porque eu acredito que aqui é o meu lugar. O meu chamado é em qualquer lugar, mas o meu lugar é aqui. Eu ainda falei com ele na mesa do almoço, para estar na 7AC tem que fazer o psicotécnico. Reprovou, está na banda. E ele reprovou, aí ficou na banda. Mas cada um de nós vai ter um questionamento a respeito do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer.
como está a nossa empresa, o nosso casamento, o nosso chamado. Quantas pessoas eu conheço que tinham chamados, mas a dúvida fez com que parasse. Ou muitas vezes o silêncio de Deus fez com que ele duvidasse se Jesus estava no barco. A coisa mais triste do mundo é quando alguém coloca em questionamento a forma dele fazer porque ele não acredita nele. Eu fico aqui observando, né? Eu vejo o pastor pregar, vejo o Hélio, né? Vejo a Caxambu ministrando aqui a palavra e tantos outros. E eu falo assim, gente, como é bom, né? Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito. E todos os jeitos você vê Deus falando. Eu tento falar sério, já tentei. Até um dia um pastor falou para mim assim, Martinelli, eu não sei o que acontece. Eu estava assistindo a ministração sua, uma hora eu estava chorando, outra hora eu estava rindo, outra hora eu estava chorando de novo. Eu não consegui até agora entender se foi triste ou se foi engraçada a ministração. Eu falei, pastor, eu já tentei pregar assim como o Hélito, não consigo. Já tentei pregar como pastor, não consigo. Acho que o jeito meu é esse mesmo. Porque até as tragédias na minha vida, passado um tempo, vira piada. Eu tento, sério, né? Triste, comovente, mas não funciona. Há uns tempos atrás, num desses questionamentos, eu falei para Deus assim, Deus, por que tem tanta gente para fazer, tanta gente para fazer a obra, por que eu? Eu já estava vivendo um momento que eu estava cansado, eu tinha conversado com a Rose, falei, eu estou cansado disso, não gosto de viajar, e no entanto a gente já viajou, já fez só em Minas mais de 300 cidades, e eu não gosto de viajar. Eu falei, Deus, tanta gente boa, tanta gente... E aí Deus vem e fala assim, mas e daí? Eu quero que você faça. É a palavra do rei. E não é porque eu sou especial, não é porque eu sou melhor, porque se for ver eu sou o menor. Mas é porque existe um propósito com aquilo. Às vezes você olha para você e você fala assim, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei fazer, eu não sei. Mas Jesus quer você. A minha avó nunca pegou um microfone para ministrar na igreja. A minha avó nunca. Minha avó era analfabeta, aprendeu a ler na Bíblia. A minha avó nunca pegou um microfone para pregar na igreja dela. Mas era a mulher que mais ganhava gente para Jesus e que enchia a igreja. Qual que era o campo de trabalho dela? Presídio e hospital. Ô vó, por que você não prega em outro lugar? Falou, não, é porque lá dá gente. É lá que o povo está de verdade mesmo enquanto eu prego. Vó, a senhora nunca pregou na igreja da senhora? Não, nunca quis. Para pregar na igreja já ter o pastor, já ter o evangelista, já ter o presbítero. O meu lugar, o meu campo missionário é o presídio e o hospital. O legado da minha avó foi construído na minha vida, na vida de quem cresceu assistindo ela fazendo isso. E uma das coisas que eu nunca vi minha avó fazer é questionar Deus sobre alguma coisa. Se ela questionou, foi muito particular. Eu lembro o dia que eu perdi a minha bisa, a mãe dela. A minha bisavó morreu no colo da minha mãe. E a minha avó chegou do serviço. O povo tudo chorando. O povo naquele choro incontido. A minha avó, que era filha, chegou, pegou ela no colo, colocou na cama, sem derramar uma lágrima. Pegou ela, foi lá, catou a escova, alisou o cabelo, ligou para o pessoal vir preparar para pegar. E todo mundo ficou assim, pasmo. Aí eu vi meu tio mais velho falando com a minha avó e falou assim, mãe, a senhora não está triste? Ela falou, não. Hoje ela está indo para o lugar aonde eu espero chegar. Hoje ela está se encontrando com o Senhor.
E eu um dia também vou fazer esse encontro. Hoje eu estou feliz por ela. Há 15 anos ela estava nessa cama sem andar. 15 anos. E nunca reclamou. E hoje ela foi presenteada com um descanso. Porque mesmo deitada ela não estava descansando. E eu fui aprendendo. Eu estava contando hoje para o Carioca no almoço. O evangelho entrou na minha família. Eu não sei de que forma entrou na tua família. Mas até nisso foi estranho. O meu tataravô foi o primeiro a ir para a igreja. Odiava crente. Odiava, detestava crente. E aí um dia ele passando pelos crentes cantando. E aí ele entrou, chorou, aceitou Jesus. E levou a família inteira para a igreja. Passado um tempo, o pastor perguntou para ele: irmão Benedito, o senhor não pode dar um testemunho da conversão do senhor? Falou: eu vim para a igreja porque eu descobri que o nome do Senhor era igual ao meu. O pessoal aplaudiu, tudo. Aí no final o pastor chegou nele e falou para ele: senhor Benedito, mas de onde o senhor tirou que o nome do Senhor era igual ao seu? Falou: estava passando aqui, o povo estava cantando aí. Benedito é o nome do Senhor, benedito. E isso levou ele para a igreja. E levou a família inteira e 4, 5 gerações. Vai questionar isso? Vai entender. A Rose estava compondo hoje. Foi cantar a música do Marquinhos Gomes aqui e enfiou um vencedor na música. Não estava bom a letra, né, Rose? Colocou por conta dela lá. Então as formas de Deus trabalhar não é para você entender, é para você viver. As formas com que Deus vai conduzir a tua vida não é para você ficar entendendo, mas é para você viver. Tudo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida não precisa ser entendido, precisa ser vivido. Depois de muitos anos, eu ainda estou aprendendo. E hoje quando eu paro para orar, a primeira coisa que eu faço na minha oração é agradecer. Agradeço. Aí depois eu falo para Deus assim: Deus, tem isso aqui que podia dar uma melhoradinha. Se o Senhor puder aí. Mas eu comecei a entender que Deus já faz tanta coisa boa. Deus já tem feito tantas coisas na minha vida. Que eu tenho muito mais motivo para agradecer do que para pedir. Na última vez que eu ministrei aqui, eu preguei num culto e eu falei que eu tenho conquistado tudo, né? Que eu já tenho tudo que eu sonhei e tudo. Aí o irmão chegou no final do culto e falou para mim: Martins, falou que você conquistou tudo e tal. Você não tem nada. Eu falei: o que eu tenho e o que tem valor para mim, você não pode ver. Não são conquistas que você pode ver. Não é o meu carro importado, não é a minha mansão. Não, são conquistas que você não pode ver. Agora, se você fizer uma forcinha e for para o céu junto comigo, um dia você vai poder contemplar. Será que nós sabemos de fato quem é Deus? Será que realmente nós entregamos a nossa vida para Ele? Ou será que é só um jargão, né? É só um refrão de uma música? E no momento em que Deus quer fazer a vontade dEle, a gente torce o nariz e a gente acha que não é, a gente acha que é loucura da nossa cabeça. Quantas vezes Deus falava para mim assim: eu quero isso. E eu levava várias vezes questionando aquilo para saber se era aquilo mesmo. Às vezes Deus vai te dar uma vozinha lá dentro de você que você acha que é a tua consciência só. Às vezes Deus vai colocar uma vozinha lá dentro de você falando para você: não faz isso, fulano. Não é desse jeito que eu quero. E você vai achar que é simplesmente a tua consciência. Você não deve ficar racionalizando a vontade de Deus, nem humanizando o amor dEle. Porque a fé não é para ser entendida e nem a vontade de Deus, mas sim para ser vivida. Quando a gente passa a entender que o nosso Deus não é um Deus comum, não é um Deus para ser simplesmente caixinha de promessa, como muitas
igrejas pregam, que os nossos cultos não devem ser simplesmente para pregar prosperidade ou culto de autoajuda, culto onde os seus problemas são mais importantes. Porque hoje o que dá público e o que dá ibope é falar daquilo que, assim como o pastor orou, aquilo que dá ibope é aquilo que mexe com os teus problemas. Vamos fazer um culto aqui, colocar uma faixa lá na frente falando assim, venha para o culto, né? Campanha do carro zero. Campanha tira a empresa da falência, você vai ver esse lugar encher. O problema é que quando a gente faz uma campanha do buscar mais a Deus, do vamos nos quebrantar mais, do, né, deixe o teu ego de lado, aí a coisa vai ficar diferente. Aí vai diminuir o público. Nem sempre vai ser gostoso ouvir aquilo que Deus quer para você. Eu estou falando de experiência própria. Às vezes Deus quer te abençoar, mas antes da bênção vem a obediência. Às vezes você tem que entender que a vontade de Deus, ela nunca vai ser ruim para você, mas vai exigir obediência. E o problema mora exatamente aí. A gente quer obedecer simplesmente nas coisas que nos agradam. Eu sou obediente simplesmente, né, ou unicamente naquilo que eu posso fazer, e não naquilo que Deus quer fazer. Contando uma experiência rapidinha, minha mãe falou para mim assim, ó, hoje a gente vai fazer um culto, e você vai pegar a melhor oferta hoje, vai pôr num envelope e vai levar para a igreja. Falei, lá vem minha mãe com essas coisas. Aí eu olhei lá nas minhas coisas, a prestação num guarda-roupa e uma nota de 100. Falei, vou levar, né? Levei. Chega lá, minha mãe ora e fala pra gente assim, agora pega esse envelope, você não vai entregar para a igreja não. Você vai levar na pessoa que te magoou, naquela pessoa que te feriu. Vai pedir perdão para ele e vai entregar esse envelope. Ele não sabe o valor que tem aí e você nem vai falar. Você só vai pegar, vai entregar para essa pessoa e vai pedir perdão para ela. Se ela te fez algum mal ou se teve algum desentendimento, entrega para ela, abençoa ela e pede perdão. Só uns 4, 5 levantou com o envelope lá e eu era um deles. E fui. R$100 e uma conta para pagar na quarta-feira na Casa Bahia. Imagina o juro. E aí fui lá e entreguei, né, na mão do baterista e falei para ele, ô fulano, a gente desentendeu esses dias aí, eu queria te pedir perdão, né? E toma aqui, Deus abençoe tudo. Ele nem na minha cara olhou. Ele catou o envelope, o meu 100zão, enfiou no bolso. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. A vontade minha agora não era de ficar com raiva dela, de bater nele. Mas aí eu fiquei na minha, voltei para o meu canto, praguejando, né? Voltei e falei, desgramado, ficou com meus R$100, eu vou ficar com atraso de 1 mês, juro. E voltei para casa. Aí fui no culto no domingo. Aí na segunda-feira eu com a cabeça longe, lá pensando na prestação. Aí vem a moça do RH com a pranchetinha, passa por mim e fala para mim, assina aqui, Martinelli. Aí eu fui assinar. Aí falei para ela, o que é? Acordo de troca de feriado, alguma coisa? Ela falou, não, isso aqui é uma PLR que está depositado. Foi depositado hoje de manhã lá na conta de vocês. Eu nem sabia o que era isso. Depois que eu fui descobrir o que era isso. Aí eu falei para ela assim, mas de quanto é? Ela falou, R$700. Deu para me pagar a conta na quarta, ainda sobrou 600 ainda. Aí eu já comprei uma caixa de som para mim. E fiquei felizão. O problema é que até segunda-feira a minha vontade ainda era matar o baterista. Aí depois o desgramado chegou em mim e falou, Martinelli, olha, graças a Deus, eu que tenho que te pedir perdão. Aqueles R$100 era a conta exata para me pagar a água que estava atrasada lá. E eu quase fiquei sem pagar o guarda-roupa por conta dele. Se não é Deus entrar, mas Deus é fiel. O problema é que a gente não é obediente.
a gente nunca vai conseguir entender a vontade dele e a forma dele trabalhar. Assim, quando eu comecei falando, eu falei, Deus, imagina chegar para um homem e falar para ele, constrói uma arca que vai cair um dilúvio. Chega para o outro, fala, ó, dá umas voltas aí no muro aí, grita que vai cair o muro. Faz o seguinte, vai lá, atravessa o mar lá. Mas Deus não tem ponte, não tem nada. Você não precisa entender a forma de Deus trabalhar, você só precisa obedecer. Quando Ele mandar, vai. E a última vez que eu questionei Deus foi agora, na semana passada, quando eu estava viajando com o pastor. E aí o pastor falou algo para mim no carro. E aí eu falei, e eu comecei a olhar para mim, olhando para as marcas, né? Toda vez que eu vou para lá eu trago uma recordação. E aí olhando para as marcas e falando assim para Deus, Deus, mas alivia só esse pouquinho, deixa eu fazer. E não é uma cirurgia de risco não, perto das que eu já fiz, é igual cortar a unha do dedo. Deixa eu fazer. E aí Deus vem muito claro comigo e fala para mim assim, não. Se você não percebeu, toda vez que você fala de fazer, eu não deixo. E eu ainda preciso de você dessa forma. Se eu falar para você que não me incomoda, eu vou estar mentindo. Me incomoda o cheiro, me incomoda o peso, me incomoda a dor nas costas, me incomoda o calor, me incomoda a respiração, me incomoda. Tudo me incomoda nessa condição. Tudo. Mas agora eu parei de questionar. Agora eu falei para Deus, Deus, se é assim, eu não vou orar mais. Não quero mais fazer a cirurgia. Agora nem que a Unicamp quiser, agora eu não quero mais. Porque agora eu entendi que no tempo certo, Deus vai fazer alguma coisa e eu não preciso entender. Se Ele quer usar dessa forma, é dessa forma que Ele vai usar, o vaso meio torto. Eu estou aqui para servir. E eu tenho entendido o que é servir durante essa caminhada. A igreja não tem esse lugar um pouco mais alto e esse microfone para a gente ser visto, não. Mas é para a gente servir. A igreja não foi criada como encontro social e nem sua Bíblia para dar um passeio com você todo domingo, não. Isso foi feito para você servir. A igreja deixou de ser um lugar de comunhão e passou a ser um lugar de encontro social. Há uns tempos atrás conversava com um rapaz que dirige um culto de jovens e ele falou assim, rapaz, tem coisa lá que eu não posso mexer, porque se mexer esvazia a igreja. Então a igreja está se adaptando para segurar o maior número de pessoas. Mas será que essa igreja cheia vai recrutar aquela mesma quantidade de gente para o céu? Eu falei com Deus esses dias atrás, enquanto orava, eu falei, Deus, eu não aceito ficar aqui. Porque pensa num lugar que traz alegrias, mas que é difícil. Essa terra aqui. O Hélio tem empresário, a esposa, o Dênio. Quem é patrão sabe, quem é empregado sabe, quem já se aposentou sabe, todo mundo sabe como que é difícil, como que os dias correm, como que o mês acaba rápido. Então eu não quero estar aqui. A gente falou, até o Wellington ministrou sobre arrebatamento, falou um pouquinho. Eu falei, gente, não compensa não, eu não quero estar aqui para dar notícia para os outros que o povo foi embora, não. Eu não quero ler esse jornal, não quero ver essa notícia na internet, não. Eu quero estar muito longe daqui, se Deus quiser, nas nuvens. Aí você escolhe o lugar onde você quer estar. Se coloque de pé agora. Da última vez que eu pensei em fazer isso, o rapaz caiu aí, né?
Tem que tomar cuidado. Se você não pode com imagens fortes, né? Tampa o olho assim, irmão. Mas isso aqui é algo comum para mim, tá? Para eles também. Mas toda vez que eu faço isso, eu quebro a minha vaidade, eu quebro o meu orgulho, né? Um dia já foi malhadinho, isso aqui já foi um tanquinho um dia. Toda vez que eu tiro, ao mesmo tempo o alívio combina o mau cheiro e a instabilidade. Falar fica mais difícil, respirar fica mais difícil. E mesmo quando eu olho é mais difícil, porque eu lembro ainda de quando isso aqui era normal. Toda vez que eu olho para mim, até hoje eu não consigo sonhar comigo e me ver assim. Toda vez que eu sonho eu estou normal. E eu já sei que é sonho porque eu olho para a barriga e falo assim, tô sonhando. Eu vou para a praia já tem uns 4, 5 anos para ficar na areia. Eu não posso ter bicho, eu não posso fazer atividade física, eu não posso, tem um monte de coisa que eu não posso. Mas tem um monte de coisa que eu ainda posso fazer, e uma delas é falar. E é por isso que eu continuo de pé e eu continuo falando que Jesus é bom. É por isso que eu continuo empenhado em falar que a vontade dele ainda é melhor que a minha. Pode ser um incômodo para mim, sim. Mas se Deus falou não é, não é. E se eu entendi que ele é rei e não ditador, porque a gente não pode confundir. Nosso Deus é rei, ele não é um ditador. Se ele é rei e eu faço parte dos servos, eu tenho que entender a vontade dele, pronto, acabou. E uma vez que eu sou obediente, eu sou abençoado também. A minha obediência vem gerando bênção e dias sobre a minha vida. Os meus médicos sabem disso. Eles vivem falando para mim que eu esqueci de morrer. Eu falo para eles assim, não é que eu esqueci de morrer. É que precisa ainda que eu faça algumas coisas. E eu estou torcendo para ter muita coisa para fazer. Pelo menos até minha menina completar uns 15 anos, tem que ter coisa para fazer. Eu estou caçando coisa para fazer. E se você não quer fazer, se você não quer pregar, se você não quer falar de Jesus, eu estou falando até em ponto de ônibus. Mas enquanto eu for útil, pode ter certeza que Deus vai continuar usando. Pode ter esse jeito doido de falar. Mas Deus vai continuar me usando, sabe por quê? Porque eu falei para ele, eu quero ser útil. Fecha os teus olhos agora. Vai falando com Deus aí. Fala com Deus. Vai pedindo para Ele. Fala para Deus, Deus, me ensina a te obedecer. Me ensina a ver a tua vontade. Apaga a luz para nós aí, Leonésio. A luz? Me ensina a ver a tua vontade sobre a minha vontade. Fecha os teus olhos aí, vai falando com Deus. Vai falando com Ele. Eu quero que nessa noite, se você não conseguir guardar nada do que foi falado, que você guarde apenas isso. Quando Deus fizer algo na tua vida, Ele não quer que você pergunte por quê, para quê ou como, mas que você simplesmente fale para Ele, Deus, eis-me aqui. Que você entenda que não é preciso perguntar, porque o nosso Deus, Ele trabalha com respostas. E só para aquele que entendeu a mensagem de hoje e se viu durante essa semana, eu não vou nem pegar lá atrás, para as pessoas que viveram uma semana difícil, assim como eu, para aqueles que viveram a semana de questionamento e
perguntando para Deus sobre algumas situações na sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. O pastor vai estar orando por você. Eu vou ser o primeiro a estar aqui, porque durante essa semana eu vivi isso. Se você viveu isso nessa semana, vem aqui que o pastor vai estar orando enquanto os meninos vão estar louvando, amém? Estar no mesmo espírito é pensar a mesma coisa sem combinar nada. Isso é estar no mesmo espírito. Eu não combinei nada com o Martinelli, mas eu estava ali e o meu coração estava dizendo: a hora que ele devolver a palavra, eu vou pedir a você que questionou por quê, para que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Por que está acontecendo isso, Senhor? Eu faço tudo certinho. Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que eu estou passando com esse problema com a minha família? Por que eu estou passando problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com o trabalho? Por que, Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou lutando contra as minhas fraquezas. Eu estou brigando comigo mesmo. Por quê? Você que questionou o Senhor nessa semana, ou quem sabe até hoje mesmo, vem aqui à frente, eu quero estar orando com você. Quero estar abençoando você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito mais do que resposta, Deus tem graça. Muito mais do que resposta, Deus tem poder. Deus tem autoridade. Às vezes a resposta dele não vem com palavras, mas vem com ação. Aleluia. Chega mais à frente, pode chegar o pessoal do corredor. Aleluia. Aleluia.